aí galera do YouTube, aqui é o professor Silvani para mais uma videoaula. Hoje estaremos falando aí sobre anatomia dos órgãos abdominais. Bem, é um assunto bastante complexo, né? Então vamos começar aqui da porção do estômago, duodeno, intestino delgado e intestino grosso. Ainda falaremos um pouco sobre o fígado e o baço. É lógico que tem outros órgãos envolvidos na região do abdômen, mas hoje estaremos focando, né? Hoje estaremos focados aí nesses órgãos. Vamos começar pelo fígado, que proporcionalmente falando, o tamanho dele, a proporção dele, ele pega o quadrante superior direito e uma parte dele ainda se encontra no quadrante superior esquerdo também, uma menor parte, né? Mas a grande maioria dele está no quadrante superior direito. Qual que é a função do fígado, que é considerado aí, né, maior órgão vital do corpo em termos de proporção? O fígado ele é o seguinte, tem a função de metabolização. Ele metaboliza os componentes, né, químicos, os componentes que estão na corrente sanguínea. Medicamentos, ele faz a metabolização, outras substâncias que prejudicam ou que precisam serem recicladas, digamos assim, para ser eliminado pelos rins, né, em forma de urina, junto com a urina, tá? Mas basicamente a função do fígado é metabolização e ele é um órgão que altamente consegue se regenerar. O que acontece? O fígado não está aqui, mas já pegando esse gancho, o fígado tem atrás dele, na região posterior, né? Ele tem aí a vesícula biliar, onde é armazenada a bile, que é lançada lá no duodeno, ok? Então vamos continuar aqui. Pegando aí o estômago. Qual que é a função do estômago? Armazenar alimento, né? E promover a digestão mecânica. Com a diluição do alimento através dos ácidos, o ácido clorídrico. Através desses ácidos acontece a transformação da macromolécula em micromolécula para chegar, transforma moléculas maiores em moléculas menores para que as mesmas chegam lá no duodeno, onde, já falando no duodeno, podemos dizer que a função do duodeno é de digestão química. Ali no duodeno recebe o suco pancreático e o suco vindo lá da vesícula biliar, né, que é a bile, o líquido da bile e o suco pancreático, que ajudam aí na digestão, diluição das micromoléculas, a quebra de gordura. E depois do duodeno vai para o intestino delgado. O intestino delgado pode ser dividido em três partes, né? A região aí do duodeno, que é a região inicial dele, o jejuno e o íleo. Então, duodeno, jejuno e íleo. A função do intestino delgado é absorção dos nutrientes. Toda a sua extensão, ao longo do trajeto, ele absorve aí, né, os nutrientes necessários, a maioria dos nutrientes. O que acontece? No final dele, quando ele se junta ao intestino grosso, ele tem uma porção do íleo, né? E o seco
que é a porção inicial do intestino grosso, tem uma válvula. Essa válvula se chama válvula ileocecal. No seco, que é a porção principal do intestino grosso, temos aí como se fosse uma espécie de rabinho, né? Chamado de apêndice vermiforme, que tem aí a aparência de um verme, digamos assim. É, a região do intestino grosso tem os cólons, chamado de cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Entre essas transições de cólon ascendente, transverso e descendente, temos uma dobrinha, como se fosse uma curvinha aqui, ó, no intestino grosso. Do lado direito temos a flexura cólica direita ou flexura hepática, pois está próximo ao fígado, né? Toda região que está próxima ao fígado, podemos dizer que ela é uma região hepática. Então fica flexura cólica direita ou flexura hepática. Do lado esquerdo, temos a flexura cólica esquerda ou esplênica. Tudo que estiver próximo aí ao pâncreas, né, que fica nessa região aí próximo ao estômago, digamos que é esplênica. Região esplênica é toda aquela região que está próxima ao pâncreas. Então, podemos dizer que é flexura cólica esquerda ou flexura cólica esplênica. Depois do cólon descendente, temos o cólon sigmoide, que tem uma certa curva que parece um S. Depois do cólon sigmoide, temos o reto e o ânus. Atrás, assim, próximo do lado esquerdo aí do estômago, basicamente, temos o baço, né? Vamos falar agora sobre as válvulas, transições, os esfíncteres que tem nesse tubo digestivo, tubo digestório. O que acontece? Quando está saindo do esôfago e entrando no estômago, temos uma válvula chamada de válvula ou esfíncter gastroesofágico, conhecido também como válvula cárdia. No final do estômago e entrando no duodeno, temos uma válvula chamada de esfíncter ou esfíncter, né? Esfíncter pilórico, chama válvula ou esfíncter pilórico. O que acontece? A válvula iliocecal é aquela no final do intestino delgado e no começo do intestino grosso. Temos a última válvula aí do corpo, que é a válvula que controla a saída de fezes, né? Chamado de ânus ou esfíncter anal. Então, pessoal, o que acontece? A função de cada órgão agora, resumidamente falando: fígado, metabolização das substâncias do sangue; estômago, a função de digestão mecânica; o duodeno é a função de digestão química; o intestino delgado tem a função de absorção de nutrientes; o intestino grosso, absorção de líquidos, né? E o reto onde é armazenamento, é onde ocorre o armazenamento de fezes. E a função do ânus é basicamente esse controle dessa liberação ou retenção de fezes também. O que acontece? Pode ocorrer inflamações nessas regiões. Tudo que tiver it no final, basicamente, podemos dizer que é uma inflamação. Então, se tiver uma inflamação aqui no fígado, chamamos de hepatite. No estômago, gastrite. No duodeno, duodenite. No intestino delgado, enterite. No intestino grosso, nos cólons, colite. E problemas relacionados ao reto e ao ânus, por exemplo, ao tubo digestório, temos exames aí específicos, né? Além dos exames contrastados, que temos o exame EED, estômago, esôfago, duodeno. Temos também o exame de trânsito delgado, né? E temos também o exame chamado de enema baritado, que
pode ser contraste introduzido pelo ânus, e o EED por via oral, e o trânsito delgado também por via oral. E temos os exames contrastados também para verificar o fígado. O fígado não, me perdoe, a vesícula biliar. Bem, sabendo de tudo isso, temos que saber esses conceitos básicos para quando tiver uma indicação clínica, a gente para podermos associar o que está sendo pedido no exame, que o paciente tem, para verificar a melhor angulação e o melhor esquema clínico, né? Para verificar sobre exames de imagem que esse paciente pode ter. Bem, temos uns exames também que são utilizados bastante mesmo no trato gastrointestinal. O que acontece? Quando o médico pede exames de imagem, pode ser dentro da radiologia, contrastados ou não, mas temos os exames de imagem também exclusivos da área médica, né? Que é a endoscopia digestiva alta, que é para verificar essa região do estômago, do duodeno, esôfago. Temos também tomografia computadorizada, ressonância magnética. Aqui na região do ânus e do reto temos a retossigmoendoscopia para verificar essa região aí, né, que é um exame bastante utilizado. Temos a colonoscopia para verificar o intestino grosso, verificar os cólons. O que acontece? É muito importante saber a localização exata para, num exame de imagem, podermos identificar e percebermos se há ou não algo de anormal nas regiões, ok? Então, resumo básico aqui, da inferior para da região superior para inferior, temos aí o estômago, intestino delgado, né, junto com o duodeno, intestino grosso, fígado e o baço. As válvulas dos esfíncteres são válvula cárdia, esfíncter pilórico, válvula iliocecal e válvula anal. Funções, né? Fígado, metabolização, estômago, digestão mecânica, duodeno, digestão química, intestino delgado, absorção de nutrientes, intestino grosso, absorção de líquidos, e reto e ânus, controle aí da saída de armazenamento de fezes. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês. Estudem bastante, porque a anatomia na área da saúde, pessoal, pesa demais. Essas informações ajudam muito na hora de definir um plano de tratamento, um plano de conduta, né, para exames médicos. E quanto mais informações sobre anatomia, mais a importância do papel do profissional da saúde no contexto de ajudar no diagnóstico e tratamento do paciente. Até o próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço. Fui!